Então, vamos lá. 7 vezes 8 é igual a 56, né? Então, aqui fica 6, aqui sobe 5. E 7 vezes 7, 49. Mais 5, 54. Então, o resultado, 5.460, certo? Vamos para a letra D. 986 vezes 6. Vamos lá? 6 vezes 6 é igual a 36, né? 6 vezes o número 8, 48, mais 3, 51. Então, aqui, 51 vai, sobe 5. 6 vezes o número 9, quem lembra? Nós vimos agora, né? Então, 6 vezes o número 9, 54, mais 5, 59. Certo? Então, o resultado, 5.916. Vamos lá na letra E. Letra E, 375 vezes 8. 8 vezes o número 5, 40, né? 8 vezes 7, vimos agora aqui, né? 7 vezes 8, 56. Mais 4, 60, né? E 8 vezes 3, eu sei que é 24, mais 6, 30. Então, 375 vezes 8 é igual a 3.000. Letra F, 345 vezes 2. 2 vezes o número 5, 10. Vai 1. 2 vezes 4, 8. Muito bem. Mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Né? Então, o resultado aí, 690. Correto, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Certo? Vamos lá. Já corrigida. Certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática. Agora iremos para a nossa aula de história, certo? Peguem o livro de vocês de história. Nós iremos começar a introduzir o conteúdo do segundo bimestre de história. Em história, vocês irão abrir lá na página 100, certo? Tem lá o Pacto Colonial. Vamos lá. Com a expansão territorial vinda das grandes navegações, as nações europeias passaram a ter que ocupar as terras descobertas e pelo menos 2 modelos de colonização se estabeleceram: exploração e povoamento. Colônias de exploração eram as terras cujas metrópoles adotavam um modelo de ocupação, no qual os colonizadores apenas exploram as riquezas encontradas para extraí-las e levá-las ao país de origem, sem qualquer estímulo ao desenvolvimento de infraestrutura para a moradia. Então, eles vinham só para pegar as riquezas. Eles não queriam saber de modificar para eles poderem morar, nada disso. Só queriam ir ali, extrair o que era de bom, de riqueza e levar para o país de origem deles, certo? Portugal adotou o modelo de colônia de exploração para o Brasil. Então, Portugal era
ele adotou por Brasil o quê? Uma colônia. Queria o quê? Só explorar as nossas riquezas que tínhamos aqui. Nessa condição, o Brasil ficou durante muito tempo submetido ao pacto colonial, que incluía a obediência às determinações da metrópole. As leis eram feitas e adaptadas para que a colônia pudesse gerar lucro e levar riquezas para a metrópole. Então, eles queriam o quê? Queriam extrair toda a riqueza daqui, né? Levar para eles e queriam a obediência de quem estava aqui, correto? Então, as pessoas que viviam aqui tinham que submeter-se a tudo o que Portugal mandava. Quem então mandava aqui era eles. Então, era o pacto colonial, porque aqui eram de colônias, certo? Por esse pacto, só Portugal estava autorizado a importar as matérias-primas encontradas no Brasil. Quem quisesse explorar as riquezas naturais da colônia só deveria vendê-las a comerciantes autorizados por Portugal. E muitas vezes com preço bem mais baixo que os do mercado. A coroa portuguesa também poderia simplesmente extrair e levar riqueza. Foi o que eu falei para vocês, né? Então eles vinham, pegava as riquezas, levava para Portugal para que, né, eles tivessem uma maior renda lá. Então, assim, só Portugal podia fazer isso. Os outros países, os outros navegantes, não. E se pegassem, não poderiam comercializar pelo preço que seria justo. Teriam, então, que comercializar muito inferior o valor, certo? Lá na página 101. Além disso, só Portugal poderia vender bens de consumo para a colônia. Então, tudo que eles extraíam daqui ainda tinha um preço para passar para as pessoas que estavam aqui. Se esta quisesse comprar qualquer produto, só poderia se fosse vendido por Portugal, que em geral vendia mais caro que os outros, né? Lógico. Os colonos também não podiam comprar equipamentos para instalar fábricas, de maneira que só era permitido investir na exploração e agricultura, pois era interesse de Portugal, já que levaram séculos desde a descoberta até acharem ouro nas terras. Por não acharem metais preciosos de imediato, os portugueses exploraram outra riqueza natural, que era o pau-brasil, né? Essa árvore era encontrada em grande quantidade no litoral do Brasil, mas foi muito consumida por causa da tinta que dela era extraída para tingir roupas, chegando próximo à extinção total. Então, assim, o pau-brasil era a maior riqueza que eles extraíam, era uma das maiores riquezas que tínhamos. E chegou até quase ser extinto, por quê? Porque eles extraíram demais, porque queriam a tinta que de lá soltava para tingir as roupas, certo? Diante dessa possibilidade de exploração, a metrópole determinou que apenas com a autorização de Portugal e mediante o pagamento de tributos seria possível retirar essa árvore. Em seguida, a metrópole percebeu que seria necessário implementar outra atividade econômica mais lucrativa e que, portanto, atraísse o interesse do investimento. Foi quando estimulou-se a produção do açúcar. Entretanto, com o passar do tempo, o açúcar entrou em crise, porque outros países passaram a comercializar o açúcar produzido em suas colônias, que era mais barato que o açúcar produzido no Brasil e vendido por Portugal. Foi quando os portugueses encontraram ouro na região das Minas Gerais, cuja exploração também estava submetida às leis e às regras do Pacto Colonial. Então, tudo era submetido por Portugal. O Pacto Colonial chegou ao fim só em 1808, quando a família real portuguesa veio ao Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte e o príncipe regente assinou uma carta régia, na qual determinava a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal. Então, ele só chegou ao fim quando eles vieram morar aqui. Por quê? Porque aí eles começaram a governar, né? Viram que não era daquele jeito. Então, eles vieram para cá, né? Fugir de Napoleão Bonaparte. Então, eles vieram para cá. Então, aí começou a ter outros tipos de regras, outros tipos de coisas. Porque aí eles estavam morando aqui, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês respondam para mim a página 103 e a página 104, certo? Pausa o vídeo, retorne daqui a pouco com as respostas de vocês e
e iremos corrigir. Combinado? Então vamos lá, para quem já fez e despausou o vídeo. Número 1, escreva com suas próprias palavras a definição dos termos apresentados. Aí é as próprias palavras de vocês, então não tem como eu interferir. O que é a metrópole, o que é colônia, colônia de povoamento e colônia de exploração. Então vocês irão colocar com as suas próprias palavras, certo? Então aí depois, é igual eu falei para vocês, eu vou olhar e vou vistar e vou ver o que vocês colocaram. Tudo bem? Número 2, responda. O que você entendeu por pacto colonial? O que você acha que pode ser o pacto colonial? Então, aí é com suas palavras também. Mas o pacto colonial era um modelo de colônia, né? Escolhido por Portugal para o Brasil, o de exploração. Esse modelo incluía obediência às determinações da metrópole. Então, esse tipo de governo era o que as pessoas tinham que submeter e tinham que obedecer a Portugal, certo? Letra B. O Brasil foi tido como colônia de exploração portuguesa por vários anos. Você acredita que essa situação de exploração do nosso país por uma nação estrangeira ainda acontece nos dias atuais? E de que maneira? Então aí vocês irão colocar, eu acho que sim, eu acho que tem alguma nação que interfere, ou então eu acho que não. Mas por que você acha que sim? Porque a outra nação interfere assim, 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 assim. Não, eu acho que não, porque eu não acho que nenhuma nação interfira e tal. Então vocês irão explicar para mim com as palavras de vocês, certo? Letra C. A cultura de exploração foi herdada dos portugueses, que procuraram maneiras de lucrar com as riquezas que os indígenas usufruíam de maneiras respeitosas. Que reflexo dessa relação de explorar para lucrar você percebe em nosso comportamento atualmente? Então, o que vocês percebem no atual? Porque olha só, os portugueses procuraram maneiras de lucrar com as riquezas que tinham aqui, né? Dos indígenas, como os indígenas faziam. Então, o que vocês percebem? Porque lá eles usufruíam o quê? Do pau-brasil, para fazer os tingimentos, né? Eles extraíam, né, para lucrar com a cana-de-açúcar, para fazer o açúcar, certo? Então, vocês irão falar aí, o que eles faziam? O que você acha que até hoje pode ser explorado, né? Porque eles tentavam, né? Eles escravizaram. Quando eles vieram para cá, eles escravizaram, certo? Os índios. Então, eles pegaram muitas coisas e os índios já tinham uma cultura. Eles tinham a cultura deles de pintar, de andar nus, né? Então, o que eles usufruíram aí para ganhar, para lucrar, certo? Número 3. Observe as diferentes atividades econômicas e marque aquelas que puderam ser exploradas no Brasil no período colonial. Na imagem número 1 aí, tem como se fosse um índio, né, cortando a árvore. Vocês acham que eles exploraram essa atividade? Sim, né? Eles exploraram muito do pau-brasil, né? Porque eles queriam as tintas, né? Inclusive o que os índios usavam, né? Para se pintarem. A número 2 aí tem os açúcar, né? Tem açúcar. Eles exploraram o açúcar do Brasil? Correto, né? Os tecidos do Brasil eles exploraram? Não, né? Lá no texto não fala. E tem os carteiros, naquela época nem existia, né, pessoal? Então, vamos lá. Então, vocês irão marcar aí a do índio cortando a árvore e o açúcar, correto? Número 4, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando aspectos de como era a exploração do pau-brasil. Então, como eles exploravam o pau-brasil. Tem aí, ó, letra A, motivo, localização, uso, consequência, exploradores e condição. Certo? Vamos ver o motivo, então, de que eles exploravam? O motivo era, quem quisesse retirar a árvore precisaria da autorização de Portugal. Esse não era o motivo, né? O motivo era, os portugueses não acharam metais preciosos de imediato? Correto, né? Eles não acharam. Depois que eles foram achar o ouro, né? Quando o pau-brasil já quase entrou em extinção, aí que eles foram achar o ouro na região de Minas Gerais, né? Letra B, a localização.
era quem quisesse retirar a árvore precisaria da autorização de Portugal? Não, né? A localização era muito consumida por causa da tinta que dele era extraída para atingir roupas? Não tem nada a ver com a localização, né, pessoal? Mediante pagamento de tributos? Não. Chegou próximo à extinção total? Chegou, mas não é a localização, né? O pau-brasil era encontrado em grande quantidade no litoral do Brasil? Sim. Então, por isso, eles pegaram o pau-brasil. Então, a localização dele era nas regiões litorâneas do nosso país. Agora, o uso. Por que eles faziam o uso? Era quem quisesse retirar a árvore precisaria da autorização de Portugal? Não. Era muito consumido por causa da tinta que dele era extraída para atingir roupas? Sim, era para isso que eles usavam, né? A consequência de tudo isso foi quem quisesse retirar a árvore precisaria da autorização de Portugal? Não. A consequência era mediante o pagamento de tributos? Não. A consequência era chegou próximo à extinção? Sim. Então, a consequência de tantas retiradas do pau-brasil foi que chegou a quase a extinção, né? Letra E, exploradores. Exploradores era quem quisesse retirar a árvore precisaria da autorização de Portugal? Correto, porque quem quisesse explorar tinha que pedir autorização para eles, né? Só eles podiam fazer a retirada. E letra F, a condição, que é a última, né? Mediante pagamento de tributos. Então, a sequência ficou E, A, C, F, D, B. Correto? Então, vamos lá, pessoal. Essa foi moleza, né? Vamos lá para a página 105, que é a continuação desse tema, certo? É o Brasil colônia de exploração. Logo que desembarcaram no Brasil, os portugueses tomaram posse das terras descobertas. Entretanto, não iniciaram sua colonização imediatamente. Eles se consideravam donos das terras encontradas, porém, durante muito tempo, não demonstraram muito interesse em organizá-las. O risco da invasão das terras e a quantidade de piratas retirando riquezas da colônia fizeram com que tivesse início o período de exploração e colonização. Então, a exploração entre 1500 e 1532. O pau-brasil foi a principal riqueza explorada na colônia por cerca de 30 anos. Porém, a exploração da madeira por outros países fez com que Portugal enviasse, em 1532, uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, com os objetivos de proteger a costa marítima dos constantes ataques de piratas, estabelecer a ocupação de Portugal e explorar as riquezas da colônia. Em 1532, era fundada a colônia de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Os indígenas constituíam a única mão de obra disponível para os portugueses. Então, foi quando eles, exploraram a mão de obra dos índios, que escravizaram eles, Eles derrubavam a árvore e a transportavam para os navios, trabalhavam muito e em troca recebiam pequenos objetos como espelhos, navalhas, roupas. Então, assim, trabalho escravo, pessoal? A colonização do Brasil teve como principal objetivo ocupar as terras para que elas produzissem riquezas para Portugal. Foram organizadas, então, as expedições que enviaram comerciantes devidamente autorizados pela corte portuguesa para explorar as terras. Então foi quando vieram alguns comerciantes para ver, o que essa terra tinha. Será que essa terra era rica mesmo? Então vamos lá analisar. Manda os comerciantes que já entendem e eles irão analisar se realmente é uma terra boa, Em troca, os comerciantes podiam vender e comprar produtos e precisavam pagar os altos impostos cobrados. Em 1534, Portugal dividiu as terras conquistadas em capitanias hereditárias. Chamavam-se assim porque passavam de pai para filho. Então, as capitanias hereditárias, eles escolhiam, lógico, tinha um mandante, e passava-se. Pai morria, então o filho agora é dono, correto? Então, por isso, capitanias hereditárias. Hereditário quer dizer que vai passando da família. Geração para geração. As capitanias hereditárias foram administradas por donatários,
Porém, estes encontraram muitas dificuldades devido à falta de recursos. Por quê? Portugal não facilitava, né, pessoal? Portugal queria a maior riqueza. Então, assim, eles cobravam altos impostos, tudo que você iria comercializar seria diferente para o preço deles, porque eles iriam comprar, mas eles queriam a preço de banana, porque foram eles que descobriram, então eles achavam que eles tinham que fazer tudo isso. Eles queriam explorar, queriam ficar ricos, então não importava como, certo? Então era muito complicado, porque as pessoas aqui trabalhavam, mas eles ficavam com a maior riqueza, certo? Então, olha só, aí no livro de vocês tem como se fosse um mapa mostrando como que eram as capitanias hereditárias, certo? Então, eu tenho aqui as capitanias hereditárias. Terras estão aqui, lembra da linha do Tratado de Tordesilhas, correto? Ainda funcionava. Então, eu tinha uma parte do Brasil que era de Portugal. Então, aqui eu tinha umas capitanias no Maranhão, né? Tinha duas no Maranhão, tinha no Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, Santo Amaro, certo? Então, eram terras pertencentes a Portugal, correto? Na página 107, com a falha no sistema das capitanias hereditárias, instalou-se o governo geral, em 1549, que representava o rei português na colônia. Nesse período, o Nordeste tem sua economia em destaque devido ao comércio de açúcar. Então, assim, o governo geral era o quê? Porque, de uma certa forma, Portugal mandava, mas pelas capitanias hereditárias, cada um tinha o seu donatário. Então, o seu donatário mandava através das leis de Portugal, mas ele conseguia, era como se fosse o governador. Ele tinha o presidente e tinha o governador. Então, né, cada governador coordena o seu estado, certo? Então, cada ali iria governar a sua capitania, correto? Só que devido a muitas coisas, a falhas nas capitanias hereditárias, então tornou-se o governo geral, que aí monopolizava todo mundo. Só que aí o Nordeste teve um destaque, porque eles começaram a produzir o açúcar, certo? Então, com a descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, por volta do século... quero saber quem adivinhou aí. Por volta do século XVIII, o centro econômico volta-se para a região sudeste e a mão de obra escrava ainda estava sendo utilizada. Até então, todos que explorassem as riquezas da colônia deveriam pagar os impostos cobrados pelo rei de Portugal. Então, tudo era voltado para o rei de Portugal, certo? Enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, tudo era voltado para eles, correto? Então, vamos lá. Pausem o vídeo outra vez. Vamos responder as páginas 108 e 109. 109 e a 110, tá bom? Então, pausa, responde, volta para a gente fazer a correção, correto? Vamos lá. Para quem já fez as questões. Número 1. Por que Portugal, a princípio, não demonstrou interesse em explorar as terras recém-descobertas? Lá no início do texto está falando, né? Porque eles não encontraram pedras preciosas a princípio, então, portanto, não perceberam riquezas na terra, porque eles, de princípio, não achou nenhum metal que, né, o interessasse. Não achou ouro, não achou prata, não achou nada. Então, de início, essa terra não deve ser produtiva. Então, depois que eles foram descobrir, né? Comente a seguinte afirmativa: o Brasil foi um exemplo claro de colônia de exploração? Então, com as palavras de vocês, vocês irão dizer: foi, não foi, por que foi, por que não foi, correto? Número 3. Para iniciar a colonização, Portugal enviou uma expedição. Quem era o seu comandante e quais eram os seus principais objetivos? Está lá no texto, né? Então, o principal comandante foi Martim Afonso de Souza. E os principais objetivos eram de proteger a costa marítima dos constantes ataques dos piratas, estabelecer a ocupação de Portugal e explorar as riquezas da colônia. Número 4. Observe o mapa.
o que está registrado no mapa. Escreva um pequeno texto com suas percepções. Então, vocês irão registrar aí, mas o que está mostrando aí no mapa é a exploração do pau-brasil. Então, vocês irão colocar, né? Vai escrever um pequeno texto com as percepções de vocês, o que vocês acham aí dessa exploração. Número 5, observe a imagem de uma árvore de pau-brasil na atualidade e responda. Então, aí é uma imagem atual, né? Ainda temos o pau-brasil. Ainda existem áreas de pau-brasil em seu estado? Em caso afirmativo, cite-as. Aqui no nosso estado tem a árvore do pau-brasil? No estado, acredito que sim. Página 110, número 6. Leia o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha e abaixo da carta de Mensah. Em seguida, responda. Então, vamos lá. A primeira é de Pero Vaz de Caminha. E tomou 2 daqueles homens da terra. Um deles trazia um arco e 6 ou 7 setas. E na praia andavam muitos com seus arcos e setas. A feição deles era serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura nenhuma, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, ali encaixados de tal sorte que não os molesta nem os estorva no falar, no comer ou no beber. E um deles trazia uma espécie de cabeleira de penas de ave amarela. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que havia ali. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como que espantosos. Deram-lhes ali comer pão e peixe, cozidos, confeitos, fartos, mel e figos passados. Não quiseram comer nada daquilo. Se alguma coisa provasse, logo a lançava fora. Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal lhe puseram a boca, não gostaram nada e nem quiseram mais. Então, essa foi um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Agora, de Mensah, em carta ao rei de Portugal, datado 31 de maio de 1560. Destruí e matei todos os que quiseram resistir, e na vinda vim queimando todas as aldeias que ficaram atrás. Os puseram ao longo da praia em ordem, de forma que formavam os corpos alinhados perto de uma légua. Perceba a diferença entre o tom amistoso na carta de Caminha e a provável satisfação na carta de Mensah ao relatar o massacre. A que você atribui essa mudança no relacionamento entre os nativos e os colonizadores? Então, vocês irão escrever aí para mim o que vocês acharam, né? Ali, a de Pero Vaz de Caminha foi quando eles chegaram, né? Quando eles vieram descobrir o Brasil, foram mostrar, então, deram de cara com os índios. E a segunda carta de Mensah já é quando eles estavam explorando, né? Então, de uma certa forma, os índios resistiram, porque eles não queriam se tornar escravos, né? Eles tinham uma vida, eles já tinham um jeito, já tinham uma vida para viver. E, de repente, chegam pessoas querendo escravizá-los, então, de uma certa forma, teve uma resistência, né? Então, eles não queriam. Então, por isso que eles fizeram isso, né? Um massacre, para que eles entendessem, os índios entendessem quem estava mandando no momento, né, pessoal? É triste, mas enfim, passamos e vocês relatam aí para mim, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, de terça-feira, dia 5 de maio de 2020, correto? Até o nosso próximo, né? Estou com muita saudade de vocês, quero que retorne logo nossas aulas presenciais, gosto muito, né, da gente interagir, desse jeito fica mais difícil, mas vamos lá, né, pessoal? Juntos somos mais fortes e venceremos, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até amanhã.